Fala família Globaltech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um vídeo top, viu? Se você não domina o teu multímetro, Giovanni, eu não sei medir tensão em corrente alternada, não sei medir tensão em corrente contínua, estou todo perdido, tenho medo de usar o meu multímetro e queimá-lo, tá vendo? Tem gente que tem medo, comprou um multímetro novo e tem medo de usar, esse aqui já é bem antigo, viu? Tem medo de queimar, por quê? Não sabe utilizar as escalas, então a gente vai estar quebrando esse tabu aqui hoje, viu? E principalmente você que já começou aí e tal, não entrou em nenhum curso ainda, porque não tem condições mesmo de entrar, tá? E você quer começar e quer aprender, então esse vídeo é para você também, tá certo? Não é para quem já sabe, mas quem já sabe, se quiser acompanhar aí, deixa uma crítica construtiva para nós. Perfeitamente. Neste vídeo, o que a gente vai estar aprendendo? Veja bem, o que é alternada, o que é contínua, tá? O que é corrente alternada, o que é corrente contínua. Aqui eu estou com uma tomada com lâmpada em série, mas não importa. Essa tomada, ela tem a mesma energia que tem na tomada da tua casa, é a mesma coisa. Então a gente vai estar utilizando ela como referência, tá? Vou fazer algumas medições na placa, tá certo? Com a placa energizada e vou estar mostrando detalhadamente aqui as escalas que eu vou estar usando. É importante você tomar nota, caderno e caneta, tá certo? Essa aula é muito legal para quem está começando e tem dúvida. Você tem medo de pegar a ponta de prova aqui, ó, e sair colocando aqui e não saber se está na escala correta. Então, para começar aqui, a gente vai primeiro saber o que é tensão em corrente alternada e tensão em corrente contínua, tá bom? Perfeitamente. Você vê que eu tenho dois multímetros. Eu tenho um multímetro aqui Smart, tá? Ele é automático, tá certo? Esse aqui é um CAT 2, 600 volts, CAT 3, 300 volts. Então, esse aqui, eu aconselho quem está começando não entrar por esse aqui, senão você vai perder a essência. Aqui, ó. Aqui você sabe, você precisa conhecer cada escala primeiro. Quando você dominar esse multímetro aqui, ó, tá? Quando você dominar de fato todas as escalas, aí sim eu aconselho você, por questão de comodidade, praticidade, utilizar esse aqui. Esse aqui é um multímetro Smart muito simples, porém ele é bem sofisticado em relação a esse, tá? Se você errar a escala, ele não queima, se tiver no automático, no alto, tá? Primeira coisa, a primeira delas é que você não pode errar, é a ponteira aqui, ó. Pronto. Essa é a primeira coisa que você não pode errar. Olha só, a ponta de prova preta, veja bem, a ponta de prova preta, geralmente, na maioria dos multímetros, ela não vai mudar. Ela geralmente vai na COM, tá vendo? A COM tem ramificação para todas as demais. Se você observar aqui, ó, tá vendo? A COM ela tem ramificação para cá e ramificação para cá, onde fica a principal. Você vai estar usando o multímetro na maioria, ou em 99% das vezes, ó, a COM já fica aqui, não sai, ó. Negativa aqui, ó, na COM, pronto. Ficou aqui, não sai mais daqui. E a vermelha, Giovanni, eu coloco aonde? A vermelha, porque você tem aqui vermelho, vermelho, vermelha. A vermelha você vai colocar, vai usar como referência para você não errar. Isso aqui é só corrente, ó. Ó, essas duas entradas é corrente. Eu não aconselho você utilizar o teu multímetro para medir corrente. Por quê? Você pode danificar inclusive o cabo, tá certo? Você pode danificar o cabo. Ele diz que você pode usar por até 10 segundos, tá? Tempo máximo. Mas de repente você pode ultrapassar esse tempo e danificar teu multímetro. Então, ó, um conselho meu. Arruma aí um multímetro, um amperímetro para você não precisar usar o teu digital. Até porque é muito mais caro desse aqui para você perder ele simplesmente por causa disso aqui. Então, consegue um amperímetro aí. Inclusive, vou mostrar um para vocês que eu uso aqui, ó. Segue aí. Ó, esse aqui é muito top, ó. Esse amperímetro aqui é top. É digital, é um amperímetro digital. Custo-benefício, para mim é um dos melhores no mercado. Você vai lá no AliExpress, você compra ele por em torno de R$130, R$140, essa média, tá? Esse aqui, ó, certo? Tem dois desse aqui, simples para você medir corrente, não precisar comprometer o teu multímetro digital. Perfeito.
Entendido até aí? Cancele isso aqui, ó. Tudo que se tratar de corrente no teu multímetro ele pode mudar. Aqui é um minipa, você pode ter aí um G-Dori, você pode ter um Fluke, etc. Vai mudar. Mas aqui, as referências é a mesma, tá? Aqui se trata de miliampere e aqui até 20 amperes. Então esquece disso aqui, ó. Tá? A ponta de prova, como referência, você vai chegar aqui e observar. Aqui você tem aqui, ó. Você tem aqui, ó, tensão, tá? Tensão. Você tem escala ohmica, escala de resistência, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Escala de resistência, escala de frequência, temperatura e capacímetro aqui, tá vendo? Capacímetro. Escala de diodo aqui, ó, semicondutores, e aqui a escala do buzzer. Pronto. Onde você tem a maior referência, tá? Onde você tem a referência, perdão, da maioria das escalas, é aqui que você vai colocar isso aqui, ó, tá? Quando você tem entrada com a referência, com a maioria das escalas. Por que a maioria? Aqui eu tenho um V aqui, ó, tensão aqui, ó. Eu tenho tensão aqui em alternada, tá? Serve para alternada aqui, ó, tá vendo? Ó? Alternada, o símbolo aqui, ó. Alternada. Essa aqui é a energia da rede elétrica, da tomada da tua casa. Essa aqui é contínua, tá vendo aqui, ó? Esse pontinho aqui, ela é contínua. Essa aqui é a partir de uma placa, tá? Alternada entra na placa aqui, ó. Alternada entra aqui, tá certo? Passou por uma ponte de diodo, você já passa a usar a contínua. Então, aqui, ó, ponta de prova aqui, ó. Acabou. O que eu vou medir primeiro para vocês? Primeiro eu vou medir a tensão dessa minha tomada. Quero saber quantos volts está chegando aqui, ó. Giovanni, eu não sei fazer uma tomada dessa, é uma tomada de teste, tá? Tomada com lâmpada em série. Vou deixar para você aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó, dá para você fazer ela aí, tá vendo? Simples demais, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento consegue fazer. Como é que eu faço para medir a energia da rua, na tomada da minha casa? Eu pego o seletor, tá vendo o seletor? Tá desligado, né? Multímetro. Eu pego o seletor, vou encontrar a alternada. A alternada tá aqui, ó. Ó, esse V aqui, ó, seguido desse símbolo, ó, tá vendo? Alternada, ou seja, você vê que ela tá alternando, ela não tá em linha reta, começa aqui, ó. Isso aqui é contínua. Esquece dessa aqui por enquanto. Você vai medir aí da tua casa aqui, ó, baseado nisso aqui. Nunca colocar numa escala baixa. Coloca na maior que tiver. Aqui é 750 volts, ó. Vou colocar 750 volts. Por quê? A próxima é 200. Se eu colocar em 200 aqui, de repente a minha rede pode ser 220. Posso danificar o teste. Então coloca no máximo. Não tem problema. Olha, ó, 750 volts eu coloquei. Agora o que eu vou fazer? Ligar o multímetro, tá? Tudo certinho, calibrado. Vou pegar ponta de prova preta, é aqui que muita gente pergunta, tem lado, Giovanni? Aqui, ó, vou colocar aqui dentro. 114 volts, tá vendo? 114 volts, tensão em corrente alternada da tomada da sua casa. Se fosse 220, ela ia mostrar 220 para você, 215, muito próximo de 220, tá? Pronto. Posso inverter? Vai ter algum problema? Não, não vai ter problema porque é alternada. Ó, 114 volts, tá vendo? 114 volts, muito bem. Prontinho. Giovanni, e agora contínua, onde é que eu vou encontrar uma tensão em corrente contínua? Vamos colocar em 1000 volts. Nunca coloca na mínima, ó. Você vê que eu mudei agora. Não estou mais em alternado, ó. Tá vendo? Não estou em alternado, estou em contínuo agora. Nessa faixa branca tudo é contínuo. Começando de 200 milivolts a 1000 volts, tá vendo? Começa de 200. Isso aqui não é 200 volts não, tá? 200 milivolts, certo? 2 volts, 20 volts, 200 volts e 1000 volts. Coloque em 1000 volts. Aqui você já está em tensão e corrente contínua. Para mim utilizar essa escala, Giovanni, onde é que eu vou estar utilizando? Muito simples. Vou mostrar uma placa para você aqui, ó. Vamos imaginar que essa placa esteja ligada, tá? Essa placa aqui, ó. E você vai utilizar o teu multímetro agora nesse capacitor, por exemplo, embaixo dele. Capacitor de 250 volts, tá vendo aqui, ó? Esse capacitor de 250 volts.
Isso aqui é a referência da lavadora dele, tá? Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é a entrada da lavadora. O capacitor está ali embaixo, 250 volts. Perfeito. Você vem embaixo do capacitor e coloca as pontas de prova. Aqui sim vai ter polaridade, é o que eu vou estar mostrando agora. Para mim fazer isso, eu vou precisar alimentar uma placa. Com o quê? Com tensão em corrente alternada, ou seja, da rua, ó. Liguei aqui, você está vendo aqui, ó. Aqui já está saindo, aqui já está saindo, ainda está saindo alternada, tá? Aqui. Agora eu vou alimentar, eu vou começar por essa placa aqui, ó. Vou fazer diferente, espera aí. Ó, aqui é o meu suporte de placa improvisado, com uma tampa de uma lavadora, de placa de lavadora, ó. Tá vendo? Tudo improvisado. Por que é improvisado? Porque a gente tem que reciclar, gente. Nós temos que reciclar. Isso aqui é de ventilador, tá vendo? Ó, esquentei a porca, coloquei aqui, pronto. E aqui, ó, de plástico, tá? Não vai ter problema, contato nenhum. Prontinho. Tá vendo? Tá vendo aí como é que tá agora? Agora o que eu vou fazer? Vou alimentar essa placa para encontrar uma tensão, uma corrente contínua, tá? Pronto. A placa já está ligada. Aí eu vou ligar meu multímetro para encontrar alguma tensão contínua. E como é que eu vou saber, Giovanni? Como é que eu vou saber onde eu vou encontrar? Presta atenção. Quando, veja bem, a tensão da rede elétrica está entrando desse lado da placa, tá vendo aqui, ó? Está passando por uma proteção, que é um varistor, vai passar por este transformador, que é um baixador de tensão, tá? Ele está baixando a tensão. Aqui desse lado, para a placa funcionar, ela precisa de uma tensão baixa, em torno de 12 volts e 5 volts. Então, aqui pode entrar 127 ou 220, tá? Se ele for bivolt, nesse caso aqui ele não é bivolt, ele é 127. Está entrando 127 desse lado, saindo 12 ou 5 volts aqui. Tá certo? A partir desse diodo, ó, sempre que você observar, a partir de uma rede, de uma ponte de diodo, você já tem contínua. Eu já posso utilizar o multímetro naquela escala que está lá, ó, 1000 volts contínuo. Por exemplo, vou medir aqui na saída. Vamos ver o seguinte, vamos ver o que temos aqui. Ó, aqui eu tenho 14 volts, tá? 14 volts. Vou aqui para frente. Eu vou medir este capacitor aqui, tá vendo? Esse capacitor. A partir do secundário é tudo contínuo. Ó. Só que para você ter uma medição mais correta, o que você faz agora? Tá certo? Já que eu sei que aqui não ultrapassa 1000 volts, eu sei que aqui tem 12 ou 5, eu vou baixar meu multímetro para 20 volts. Tá vendo? Coloquei em 20 volts, tá? Ó, 20 volts contínua. Então 20 volts contínua, agora eu vou em cima desse capacitor, ele vai me dar precisão, ó. Tá vendo? 4,99 volts, 4,9 volts. Ou seja, aqui eu tenho uma tensão de 5 volts que alimenta o meu processador dessa placa e alimenta o display. Mas por que eu sei disso? Porque eu já conheço. Você que está começando não vai saber dessas informações, lógico. Mas é só para dar uma ênfase aí. Então eu tenho 5 volts aqui, ó, contínua. E se eu mudar para alternada, Giovanni? Bom, não é aconselhado você fazer isso, tá? Sempre que tiver no secundário das placas, medir em contínua. Sempre que tiver no primário aqui, ó, não passou da ponte retificadora, você pode medir em alternada, tá certo? Para você não alterar o teu multímetro. Se você está em contínuo e colocar na tomada, não danificou meu teste, mas você não pode fazer isso. Às vezes não vai danificar na hora, mas você não pode fazer isso. Então tem que respeitar as escalas. Deixa eu fazer um negócio que é interessante também. Deixa eu medir no regulador aqui. Vamos medir no regulador, só para a gente ter uma noção. Esse aqui é um regulador, tá? O 7805. É um regulador comum. Tá vendo ele aqui, ó? É um regulador comum. Ele entra uma tensão e regula para 5. Vamos ver aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Ó, 8,5 volts. Ó, regulada já, ó, 4,9 volts. Aqui eu tenho 8, aqui na saída eu tenho 5 volts praticamente. Perfeito.
Giovanni, eu encontro alternado em uma placa dessa? Sim, encontra. Deixa eu desligar por questão de segurança, para a gente poder virar a placa. Para entender o que eu vou fazer aqui agora, eu vou virar a placa aqui, ó. Você está vendo que a tensão entra aqui, ó. Entra aqui, vem aqui, passa por esse transformador. Aqui tem duas bobinas que vão gerar 12 e 5 volts. Então, deixa eu virar aqui para a gente entender. O suporte do Global é top, hein? Tá vendo? Perfeito. Agora eu posso medir a alternada antes da ponte. Eu vou identificar para você aqui onde é que está a ponte de diodo. Dá uma olhada aqui só para facilitar para você que está começando. Imprimir aqui fica melhor. Deixa eu afastar um pouquinho para a gente entender o que eu vou fazer. Isso aqui é importante. Serve para qualquer placa, refrigerador, serve para micro-ondas, lavador, etc. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma entrada, ó. Aqui entra a tensão da rede elétrica alternada. Passa por aqui, ó, por esse varistor, continua sendo alternada. Passa aqui no transformador, continua alternada. Sai do outro lado do transformador, alternada novamente. Por quê, Giovanni? Porque ainda não passou por uma ponte de diodo. Ou seja, aqui, ó, não passou. A partir daqui é contínua. Então, eu vou virar a placa, como eu fiz para vocês aqui, ó. Virei a placa. Vou voltar meu multímetro para tensão em corrente alternada. De novo, tá vendo? Como eu sei que aqui, ó, veja bem, aqui é alternada. Eu vou deixar em 750 volts ainda. Vou alimentar a placa. Vamos alimentar a placa. Prontinho. Estou em alternada. Por quê? Tá aqui, ó. Vou seguir para vocês os pinos aqui, ó. Ó. Tem alternada aqui, ó. Tá vendo lá, ó? 108 volts. Tensão que tá bem baixa. Aí vou seguindo aqui, ó. Passo por aquele varistor. Mesma coisa. Aí eu tenho aqui a entrada, ó. Tá entrando no transformador aqui, ó. 108 volts. Aqui eu tenho uma saída já rebaixada, mas continua sendo alternada. Tá certo? Aqui eu já tenho uma saída. Ó, aqui eu tenho 12 volts, também alternada. Tá vendo? Tá vendo o símbolo AC ali, ó? Alternada. 12. Vou baixar aqui porque eu sei, ó. Eu sei que é menor que 200. Vou deixar aqui em 200. Só para dar precisão pra gente, ó. 12.4 volts. Você vê que eu medi a entrada aqui, ó. Medi o varistor aqui, tá certo? Medi aqui, ó. Veja bem, medi aqui a entrada do trafo, tá? E medi na saída, ó, já encontrei os 12 volts. Para que servem esses 12 volts? Para alimentar os relés de potência. Perfeito. A partir daqui, ó, da ponte de diodo, ou seja, a partir daqui, ó, eu estou exatamente aqui, ó. Eu medi aqui, medi o varistor, medi a entrada aqui no trafo, deu 108. Medi na saída, deu 12 volts aqui, ó. A partir daqui eu já não utilizo mais essa escala, porque já passou pela ponte de diodo. Como eu mostrei para vocês, eu medi aqui, ó, 8 na entrada aqui e 5 na saída. Já medi contínuo, perfeitamente. Está vendo aí? Mudando mais uma vez para outra placa. Deixa eu mudar para outra placa aqui para você ver que não muda nada. A coisa é a mesma. Tanto faz essa placa, tanto faz essa placa aqui, ó. Tudo é a mesma coisa. Você tem entrada, tá? Você vai ter, por exemplo, aqui, ó. Só um exemplo. Se fosse essa aqui, ó. Tá vendo? Você tem entrada aqui, ó. Vai passar aqui por um varistor, vai passar pelo filtro de linha, ó, filtragem, tá vendo? Como é uma placa potente, essa placa é uma placa bem potente, gera uma alta frequência. Então, vai passar por uma boa ponte, por um bom filtro de linha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo faz parte do filtro de linha aqui, ó. Tá? Tudo faz parte do filtro de linha. Tá certo? A partir daqui, ó, já é contínua. Então não importa a placa, importa que você precisa ter esse conhecimento para aplicar em qualquer placa. Vou alimentar essa placa, vamos fazer um teste. Vou tirar do nosso suporte.
Prontinho. Placa firme no lugar, ó, tá vendo? Certinho. Alimentando a placa com alternada. A nossa placa acabou de ligar. Onde eu vou encontrar alternada nessa placa, Giovanni? Vamos lá. Vou deixar mais uma vez em 750 volts. Por que que isso é importante? Você pode estar utilizando você pode estar fazendo um teste numa placa de 220, aí você pode se complicar. Então, primeiro descubra qual é a tensão que está chegando aqui. Vou encontrar aqui na entrada dos nossos diodos alternada ainda. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o início, ó, início da entrada aqui, ó, tá vendo? Alternada, até aqui é alternada, 112 volts, tá certo? 112 volts aqui, ó. Pronto, só é até aqui. A partir daqui eu mudo para contínua mais uma vez, ó. Não vai mudar para 200, porque geralmente esses capacitores aqui, eles são de 450 volts. Então deixa em 1000 volts. Conselho meu. Vai usar contínua, deixa em 1000 volts, que aí você não vai ter problema com certeza. Bom, agora a gente vai encontrar contínua aqui. Deixa eu ver onde eu consigo encontrar contínua aqui com mais facilidade. Vou aqui para o secundário, tá vendo? Girei a placa. Aqui no secundário eu preciso ter uma tensão nesse capacitor. Olha lá. Tem uma tensão aqui. Agora eu vou baixar. Como eu sei que essa placa de lá para cá, ela vai reduzir de 5, duas tensões, tá? Toda placa, ela tem uma função, toda placa de potência. Ela vai entrar alternada, vai sair contínua. Na contínua ela pode entregar 1, 2, 3, 4, 5 tensões diferentes. Pode ser tensão positiva ou negativa. Nesse caso ela entrega duas tensões, positiva, 12 e 5 volts. Agora eu vou reduzir para 20 volts, porque eu sei, contínua, porque eu sei que aqui não ultrapassa 20. Ó, 3,2 volts nesse capacitor, tá vendo? Ele tem uma função aqui com essa tensão, 3,2, tá? Deixa eu ver onde eu encontro mais, deixa eu ver aqui nessa pinagem aqui, ó, 5 volts aqui, ó, contínuo, encontrei exatamente aqui, tá vendo? Encontrei 5 volts aqui, ó, 4,9 nessa pinagem. Perfeito. Importante é você saber utilizar o teu multímetro em alternado ou contínuo. Agora eu vou virar a placa para mostrar uma técnica que é interessante para você. Já é bônus para você. Vamos medir a maior tensão dessa placa, a maior. Vamos ver onde é que fica a maior tensão dessa placa. Quando você pegar uma placa, que eu mostro a diferença, ó, essa aqui é linear. Você vê que essa aqui tem um transformador bem grande que baixa a tensão, tá vendo? É linear, tá? Placa de potência com fonte linear. Perfeito, fizemos lá. Agora essa aqui, ela é uma placa de potência com fonte chaveada, tá vendo? Deixa eu mostrar o esqueminha dela aqui. Só aproximar, né? Ampliar. Tá certo? Eu vou injetar a tensão aqui, ó. Isso aqui é um diagnóstico muito interessante. Eu vou injetar a tensão nesses dois pinos. Vou medir em cima do primeiro capacitor eletrolítico que surgir na placa. É o primeiro, tá? O primeiro capacitor. Geralmente é o maior, não é regra, mas geralmente é o maior capacitor. Esse capacitor já precisa ser medido na tensão na tensão em corrente contínua. Vou colocar para 1000 volts. Por que 1000 volts? Geralmente a maior tensão dessas fontes chaveadas está no maior capacitor aqui do primário. Então vou fazer isso agora, nessa placa aqui, ó. Tá? Como é que eu encontro? Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse é o maior capacitor depois da ponte retificadora. Então eu vou medir nele. Geralmente você vai encontrar, veja bem, as tensões você vai encontrar nele. Se na entrada tiver 127 volts, se você estiver aplicando 127 volts na entrada, geralmente ele vai ter uma tensão que vai variar um pouquinho, de 140 a 160 volts. É bem relativo isso aí, mas é a média, tá? Liguei a placa. Como aqui é em 127, eu já vou medir aqui em cima.
Lembrando que aqui, para medir depois da ponte, já tem que estar em 1000 volts contínua. Vamos ver se eu encontro aqui em torno de 140 a 160 volts. O capacitor está aqui, ó, o maior capacitor. Toma cuidado com o choque. Olha aí, ó, eu tenho 150 volts, tá vendo? 150 volts em cima do maior capacitor no primário, já depois da ponte retificadora, contínua. Agora eu posso baixar para 200, mas nunca inicie aí em 200, porque você pode danificar teu multímetro. Ó, 150.3, tá certo? Perfeito. Giovanni, se essa placa entrasse 220 volts, qual a tensão que eu deveria ter aqui? 330, 340 volts. Essa média. Então, utiliza na maior escala, 1000 volts. Nunca baixa, tá? Se a tua região, é uma dica, se a tua região é 220, sempre utiliza para medir esse tipo de capacitor na maior escala. Por que é interessante medir esse capacitor, Giovanni? Por que é interessante? A outra coisa que é interessante mostrar para vocês, ó, caso vocês estejam medindo uma placa e causar um curto, tá, acidentalmente, veja bem, eu estou ligado, tomada com lâmpada em série. Vamos imaginar que eu causei um curto aqui no primário. Ó, sem querer eu encostei aqui. Olha o que acontece aí com a lâmpada. Por isso que é bom fazer os testes com a lâmpada, com o tomado, com lâmpada em série, tá vendo? Acidentalmente, se você encostar, ó, ele vai apagar o display e vai acender essa lâmpada. Ou seja, toda essa corrente do curto está indo para onde? Para a lâmpada. Ó. Tá certo? Importante. Causou um curto, até nesse capacitor, se você causar um curto, ele vai acender a lâmpada. Mas evite curto, porque esse é um circuito sensível. Tá? É um circuito sensível. Você observa que na entrada aqui, ó, eu já tenho um CI oscilador. Aqui, deixa eu mostrar. Ó. Essa placa ela está embaixo, o CI oscilador dela. Deixa eu mostrar dessa aqui para você observar. Vou desligar aqui, tá? Para não correr risco. Lembrando que quando você desliga, mesmo assim, o maior capacitor da fonte, ele continua com energia, ele continua carregado, porque ele armazena energia. A gente vai fazer agora aqui, ó. Vai fazer o seguinte. Olha só aqui, ó. Por que a gente geralmente utiliza esse capacitor como referência? Quando a placa de qualquer equipamento não está funcionando, isso aqui já é uma outra técnica. A placa não está funcionando, não está ligando display nem nada. Antes de qualquer coisa, liga na tomada em série, tá? Liga na tomada em série, como nós fizemos. Mede esse capacitor, tá? Geralmente ele pode ter um ou dois, não é padrão, não é regra, mas geralmente tem um ou dois. Você vai medir nesses capacitores. Se você tiver essa tensão equivalente que eu falei, tensão para 127, de 140 a 160 volts, perfeito. O teu primário já está bom, você não precisa se preocupar com o primário, tá? Antes do CI oscilador, esse aqui é o CI oscilador, tá? Ele que vai fazer chaveamento, ele que faz o chaveamento para gerar as tensões na saída lá, de 12,5 volts no caso dessa placa. Então, daqui para cá você fica despreocupado. Quando você mede, que você encontra em 127, 150 volts, em 220, você encontra 330, 340 volts, perfeitamente. A tensão não está descendo e subindo, está estável, ela vai dar uma diminuída ali de 1 volt, meio volt, é normal, tá? Essa oscilação. Mas você encontrou essa tensão aqui estável, você já pode descartar a possibilidade de defeito aqui, ó, entre varistor, ponte de diodo, fusível e o nosso indutor de frequência aqui, tá? Pronto. Isso já é uma dica para você que está começando, tá certo? É uma dica. Tudo para cá é contínuo. Passou dessa ponte de diodo, tudo para lá é contínuo. A maioria das medições, importante, por que não falar 99% delas? Você vai utilizar essa escala de 20 mV a 1000 volts, geralmente, tá? Só para você ter uma ideia. Bom, o tempo não dá para continuar, senão eu ia mostrar mais coisa para vocês. Vou deixar para uma próxima videoaula. Eu já estou aqui com a coluna doendo, mas valeu a pena porque eu sei que vai ajudar muita gente. Esse suporte aqui você pode comprar, ó, em vez de você colocar esse suporte, você pode comprar um suporte que tem regulagem aqui na lateral, isso está aparecendo para você. Fica bem melhor de trabalhar. Isso aqui é o que eu gosto de reciclar as coisas, tá vendo? Ia jogar essa tampa fora, tá?
ia jogar isso aqui, ó, fora, então deu uma reciclada aí, ficou legal, tá certo? Se você gostou, a primeira coisa que você faz, Giovanni, eu gostei do vídeo, deixa aquele like pra nós, deixa um comentário, incentiva a gente aí a continuar fazendo vídeo, tá bom? Giovanni, eu gostaria de aprender a consertar placa, gostaria de aprender a consertar lavadora, micro-ondas, ventilador, tudo, todo tipo de eletrodoméstico. Vou deixar o link para você aí, tá? Link top. Além de você ajudar o canal, você ainda consegue se profissionalizar e ter uma profissão muito top no mercado. Hoje, um profissional formado pela Global, tá? Depois de terminar, ele não ganha menos de 3 mil reais por mês. É inaceitável com tudo que ele recebe de suporte, mentoria, todos os PDFs, videoaulas oficiais e videoaulas complementar. É inadmissível ganhar menos de 3 mil por mês. Primeiro, você está no melhor mercado do mundo, que é o mercado de eletrodoméstico. Não conhece crise. Qualquer residência, onde você entrar no Brasil, em qualquer residência vai ter um dos eletrodomésticos que você vai consertar pelo custo da Global. Liquidificador, ventilador, lavadora, micro-ondas, forno elétrico, TV de LED, troca de LED. O que mais? Muita coisa. São 7 equipamentos. A gente está indo para 10. Ano que vem agora vão ser 10 equipamentos, tá bom? Tá aí o link para você. Meu WhatsApp, tá certo? Deixa um oi no WhatsApp lá para tirar mais dúvida relacionada aí. Um abraço, família. Deus abençoe e vamos avante.